Desde a última semana que a gente tem revisitado os textos escritos pelos profetas, entendendo que os profetas, eles têm uma missão sine qua non, sem igual, de ser boca de Deus e apresentar soluções em tempos de instabilidade, de insegurança, em tempos tão disfuncionais como esses tempos que nós temos vividos. Então, revisitar os textos dos profetas é pensar sobre a ação de Deus, a iniciativa do homem, de como lidar com as dificuldades da vida. E hoje, eu quero, não diferente da semana passada, eu quero ler um texto do profeta Jeremias. Portanto, o livro que leva o seu nome, o livro de Jeremias é o endereço da leitura, e nós leremos no capítulo de número 10, a partir do verso 20. Jeremias 10, capítulo 10, versículo 20. E o tema que nós vamos conversar hoje é o seguinte: há esperança para a família em crise. Não é uma pergunta. Há esperança para uma família em crise. É uma afirmação. E eu tenho certeza que ao ler esse texto e ao pedir que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, sairemos daqui, os que estão revigorados, e os que estão em casa participando deste culto também serão revigorados, ou em qualquer outro lugar participando, ouvindo essa palavra, serão todos e todas revigorados, revigoradas pela palavra do Senhor. Confira o texto, o que diz: a minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo e não consultam o Senhor, por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias, uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. Eu sei, Senhor, diz Jeremias em sua oração, que não está nas mãos do homem o seu futuro, mas compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas não somente com a justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. A gente ora mais uma vez, entendendo que se o Espírito do Senhor não nos ajudar a compreender esse texto e não falar neste instante, a gente não consegue viver o que essa palavra tem a nos revelar aqui, agora e sempre. Deus, nós lemos o texto bíblico e temos absoluta certeza que, assim como de outras vezes e outros momentos em que nos deparamos com a palavra, o Teu Espírito Santo falará ao nosso coração. Quantas pessoas ouvindo-nos e quantas pessoas ouviram esse texto e quantas pessoas ouvirão a voz do Teu Espírito Santo nessa noite. Que nesse momento o Teu Espírito tenha liberdade no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, e que o Teu Espírito Santo venha a fazer aquilo que é importante, necessário, que seja feito em minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Esta é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há esperança para uma família em crise. A palavra crise nunca foi tão dita, pronunciada, pensada, discutida como na atualidade. Talvez nunca vivemos situações como as quais estamos vivendo agora. Com isso eu não digo que anteriormente não existiam crises, claro, em suas respectivas épocas, situações bem peculiares surgiam e as crises aconteciam. Quando eu falo sobre o momento que estamos vivendo,
é porque estamos vivendo momentos de várias crises, como se fosse um grande furacão, assolando, devastando, arrancando tudo, e nós todos no epicentro desse grande furacão, meio que perdidos, sem saber como agir, de que maneira fazer, onde se abrigar, onde buscamos segurança. É mais ou menos esta ideia que a gente pode talvez descrever um pouco da realidade que nós estamos vivendo. Isso eu me refiro a todas as instâncias e todas as situações, crises de todos os lados, crise na economia, na saúde, na segurança, crise em todos os meandros da sociedade e crise na família, essa instituição criada por Deus, formada por Deus, no entanto, gerida, montada por homens imperfeitos e falhos, assim como eu sou, você é. E aí, claro, as famílias começam a desvirtuar-se do projeto primeiro de Deus para elas. E com isso, a gente tem uma série de famílias em crise. Esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. Há esperança para a família em crise. Percebam que o verso de número 20 começa o texto dizendo: a minha tenda foi destruída, a minha casa, a referência ao lugar que a família se abriga, casa como ambiente social, casa como estrutura familiar, casa como o lugar onde a família vive as suas relações mais profundas. O texto começa dizendo: a minha tenda, a minha casa, o lugar onde eu moro, o lugar das minhas relações primeiras, está, ou estão, todas elas, destruídas. E ele começa, o Jeremias, listando no texto, dizendo que todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Se as cordas da minha tenda, elas estão arrebentadas, como eu posso montá-la? Como eu posso trazer segurança para ela? É como se o profeta estivesse dizendo: a minha casa está vivenciando uma crise tão profunda, a minha tenda, que eu não consigo mais esticar, organizar, proteger, eu não consigo mais. E aí a gente pode, a partir desse texto, perceber uma preocupação de Jeremias, o profeta, com as famílias que vivem um tempo difícil, um tempo de instabilidade social, econômica, política, um tempo de insegurança, porque nações se aproximam para tentar destruir, para tentar fazer com que Israel agora se torne escrava desse povo que agora tenta o domínio. E o profeta Jeremias começa descrevendo uma crise que a gente pode chamar aqui de crise de derrota. Porque ele chega: minha tenda foi destruída. Poderíamos chamar aqui de a primeira crise, de crise da derrota, ou crise da autocomiseração. É aquela crise que você fala: não tem jeito, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, eu sou uma péssima esposa, eu não soube educar os meus filhos, agora não tem mais jeito, nós não sabemos nem gerir as finanças da nossa casa, estamos num caos financeiro, as contas vão chegando, isso tem afetado a nossa relação, o nosso humor, o nosso ânimo, nos tornamos agressivos uns com os outros, simplesmente porque vivenciamos a crise da derrota. A gente não vê caminho de como sair da situação que a gente chegou. Quantas famílias, quantos casais estão vivendo esta crise, a crise da derrota? Olha, a gente está aqui, somos colegas de quarto, você está aí, eu estou aqui, a gente está aí mostrando para todo mundo estar casado, mas a gente não está casado mais. Não tem cumplicidade, não tem confiança, não tem segurança mais, não tem respeito, não tem diálogo, não tem compreensão mútua, não tem afeto, não tem cordialidade, não tem afagos, não tem carícia, não tem tempo juntos, não tem planejamento juntos, não tem.
Logo, não é um casamento mais que a gente vive. E aí começam casais a dizerem um para o outro: essa é a crise da derrota. O que o profeta está tentando dizer aqui no texto é que quando vivemos tempos de insegurança, tempos de instabilidades, tempos difíceis, nós temos a tendência de nos entregarmos à crise da derrota, que é envolver-se no sentimento de autocomiseração, dizendo: não dá, eu não consigo, não pode, não consegue. Aí vem um negativismo extremo. E claro, a gente não pode pedir ajuda, não é pecado. Pedir ajuda, falar dos meus problemas, falar com alguém, não, procurar um terapeuta familiar, procurar um pastor, um psicólogo, fazer terapia, não dá. Não dá. Inclusive falar que os nossos filhos cometem erros graves e que a gente não soube educar. É assinar atestado de incompetência nossa como os pais. Não quero que ninguém saiba isso de mim, não. Aí a gente pega toda aquela situação vivida na família e vamos ali camuflando, vamos vivendo de máscaras, de personas, vamos mostrando que somos a família feliz, quando na verdade é uma família em crise, a crise da derrota. Quantas palavras a gente ouve que não fazem sentido algum no vocabulário de um cristão, de um servo de Deus. Palavras como não tem jeito para o nosso casamento. Palavras como o nosso filho não tem mais jeito, eu já joguei a toalha, eu já chutei o pau da barraca, chutei o balde, não dá mais para resolver nada. Quantos casais já disseram: nosso jeito é a separação? Quantas famílias estão dizendo: não tem jeito mais para a nossa finança, para o nosso... não tem jeito. São falas que não cabem aos servos e servas de Deus, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus poderoso, soberano, inúmeros milagres, relatos extraordinários, miraculosos milagres que Deus fez para o seu povo. Esse é o mesmo Deus que a gente serve. Você pode assumir, você pode ser sincero, você pode ser sincero e dizer assim: olha, eu não quero mais o meu casamento. Ou dizer assim: eu não gasto mais minhas energias com o meu filho. Ou dizer assim: eu não quero mudar a minha realidade de vida para adaptar a minha realidade a uma estrutura financeira nova. Eu quero manter o meu padrão, mesmo sabendo que as coisas mudaram. E aí a família vai só afundando, afundando, afundando cada vez mais. Você sabe que você mente para você mesmo, não sabe? Nós mentimos para nós mesmos em muitas circunstâncias, em várias coisas. Nós mentimos para nós mesmos. E se formos sinceros, profundamente sinceros, em muitas das realidades vividas na família, que é o assunto que a gente está discutindo, conversando agora, a gente vai perceber que existe solução sim, se trabalhar o nosso coração, o nosso eu, as nossas vaidades, os nossos interesses pessoais. Se a gente trabalhar isso, conseguimos sim mudar a realidade da nossa família. A minha tenda foi destruída, é o que diz aqui o Jeremias no seu texto. Talvez você está dizendo: o meu casamento foi destruído, a minha relação com meu filho foi destruída, a intimidade do meu casamento foi destruída, o fervor, a paixão no meu casamento foi destruído. Existe sim possibilidade de retorno, a gente vai ver isso mais à frente aqui no texto. Aí o texto vai seguir, falei da primeira crise, que é a crise da derrota, e o texto segue com uma segunda crise, que a gente pode dizer que é a crise, ou que são crises das emoções. O texto diz que todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. A gente poderia dizer que cordas aqui seriam as capacidades que a gente teria de trabalhar o problema. Olha, a tenda está destruída e as cordas, todas as minhas cordas da tenda estão arrebentadas. Seria assim, mais ou menos, dá um zoom aqui para você não perder o que eu vou te dizer. Seria mais ou menos assim: o meu lar está destruído,
Os problemas estão surgindo e eu não tenho capacidade emocional de lidar com esses problemas e erguer novamente a minha família. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Tenda destruída e as cordas, que é essa capacidade, essa potencialidade que teria de erguer o que está caído, sustentar o que está caído. E eu poderia chamar essa crise de crise das emoções. Nós falamos da crise da derrota e agora vem a crise das emoções. Emoções não trabalhadas ou emoções que sufocamos, emoções que recalcamos, emoções que não conversamos, não partilhamos, emoções que nós escondemos, inclusive do cônjuge, daqueles mais íntimos da casa, da família, emoções não trabalhadas. E quando essas emoções não são trabalhadas, vivencia-se uma crise, instala-se uma crise. É como se as cordas aqui do texto, da tenda, estão arrebentadas. Bom, eu constatei que eu estou em crise, mas eu não tenho estrutura emocional para lidar com o problema mais. Cansei, não dá. Já viu a expressão? Cansei de lutar pelo meu casamento. Cansei de ser só eu que peço perdão, só eu que vou, só eu que me nego, só eu que faço. Glorifique a Deus porque você faz isso. Porque a virtude está no coração daquele que ama, que perdoa, que vai, e que em alguns contextos a gente chama até de humilhação. Eu sempre que me humilho, mesmo sendo errado. Reveja as suas emoções, porque se suas emoções não estiverem trabalhadas, equilibradas, organizadas, se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir arrumar a sua tenda, a sua casa, o ambiente do seu lar, a sua família. Você precisa estar bem com as suas emoções. E o texto vai seguindo, dizendo que os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os filhos não querem nada, não me ajudam a fazer nada. Os filhos não estão ajudando a fazer nada. Se você não aprendeu ainda, aprenda uma coisa: filhos são hóspedes e dos mais exigentes, que estão de passagem e que eles vão embora. Fique focado no seu filho, focado na sua filha, faça um altar ao seu filho, viva a filholatria na sua casa, porque eles vão embora, e quando eles forem embora, fica você e a sua véia, um olhando para o outro, sem saber o que fazer. E aí agora? Porque tudo era para a filharada, para os meninos, tudo para os meninos, nada para o casal. O texto está dizendo que os meus filhos me deixaram, eles já não existem, e não tem ninguém para montar o meu abrigo, ninguém para armar a tenda. Ou seja, além da crise, essa crise que vê a derrota, além da crise das emoções, a gente tem aqui a crise, que é a crise do desânimo. Meus filhos me deixaram, se foram, não tenho mais ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para erguer a tenda, não tenho força sozinhos, eu estou aqui sem ânimo. É a crise do desânimo. Se eu te disse que a crise na família, para ser trabalhada, precisa estar bem você e todos da casa emocionalmente, também eu preciso estar bem animado, porque o ânimo ajuda a recobrar as forças. O ânimo ajuda a você ver o problema, mas perceber que mesmo diante do problema, você não se sente vulnerável, pequeno. Mesmo diante do problema, ele não é capaz de te consumir. Eu conheço várias famílias que deixaram de lutar e por isso estão morrendo, definhando cada vez mais.
Não deixe de lutar pela sua família. Se há uma coisa que vale a pena lutar, lutar com todas as forças, arrastando-se, se possível, é a família. Se há uma coisa que vale a pena lutar, é a família. E você sabe disso. Não desista. O texto vai seguindo, dizendo que há uma crise de frustração, desânimo. E aí, o autor, aqui o profeta, sai da estrutura da casa e da família, e agora ele fala de um ambiente externo à casa, externo à família. Claro que você não vai viver uma realidade fechada em si mesmo na sua casa. Você vai lidar com a sociedade, com a dinâmica da vida e com as dificuldades que estão lá fora, numa estrutura maior de sociedade. Aí o profeta começa a dizer: os líderes do povo são insensatos, não consultam o Senhor, por isso não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, ouçam a notícia, percebam, uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. Aqui já se ouve rumores de que o inimigo se aproxima e que vem com toda a sua força. Aqui já existe temor, aqui já existe insegurança, aqui já existe aquela preocupação, como é que vai ser, e agora? E isso toma conta de toda uma sociedade, e isso chega até a casa, isso chega até a família. Afeta a família, chega à família. E é esta crise que a sociedade está vivendo, é nessa crise que o salmista vai dizer assim: o problema todo é porque o povo não consulta o Senhor. Ele vai dizer que o grande problema aqui é o abandono das práticas devocionais. Momento de solitude, momento de quebrantamento da presença de Deus, momento de leitura bíblica, momento de oração, momento de pedir conselho para Deus, momento de clamar, de chorar, de lágrima verter na sua face, dizer: Senhor, tem misericórdia, Deus me ajuda, Senhor, não tenho mais força, Deus me revigora a alma, Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, Senhor, me dá paciência. Tem faltado isso em muitos lares, tem faltado isso em muitos cristãos, tem faltado isso aqui na nação do povo de Israel. Abandonaram as práticas devocionais. Podemos afirmar que são aquelas famílias que jogaram Deus para fora da casa. São aquelas famílias que jogaram Deus para fora das suas vidas. São aquelas famílias que disseram assim: a gente pode dar um jeito aqui dessa forma sem Deus. Não consegue. Você pode até por algum tempo achar que resolveu o problema, mas isso vai voltar como que um eco, e vai voltar mais forte, 3 vezes mais, eu diria, volta mais forte ainda, porque não foi resolvido. Você achou que resolveu o problema, mas não foi resolvido o problema. O profeta Jeremias vai listar a crise de desânimo, a crise de derrota, a crise das frustrações. Ele vai listar aqui o abandono das práticas devocionais. O profeta vai falar sobre a consciência que a gente deve ter da soberania de Deus. O verso 23 vai falar: não compete ao homem dirigir os seus passos, mas corrige-me, Senhor, mas somente com justiça e não com ira. A partir do verso 23, nós temos uma oração. Percebam, o profeta está listando a dificuldade da casa, está também listando a dificuldade social no entorno da sua casa, da sua família, e em seguida ele está orando. E ele ora dizendo: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Ele está reconhecendo que é em Deus que nós encontramos toda a direção necessária para lidar com os problemas sociais, para lidar com o problema na família, para lidar com o problema com nós mesmos. Diante desse texto, podemos afirmar categoricamente que há esperança para a família em crise.
Porque aqui o profeta está entre a crise e entre a esperança. Ele lista a crise, mas ele ora esperançoso em Deus, sabendo que em Deus pode encontrar abrigo, segurança, força, ânimo e vigor. Você que ouviu essa palavra, você que ouviu que há esperança para a família em crise, você que já constatou, já tem o diagnóstico de que a sua família está em crise, seja qual for a crise, saiba que Deus é a solução. Na verdade, eu sei que você sabe que Deus é a solução, mas tome atitude, chame Ele para fazer parte de toda a situação que você está vivendo. Dedique-se a Ele, não abandone as práticas devocionais. Tenha consciência da soberania de Deus, porque a Deus compete dirigir os seus passos, a nossa vida. Entregue a Ele todo esse problema. Não espere isso para amanhã, não. Vamos fazer isso agora. Você que está aí ouvindo a gente, você que está aqui também no templo comigo, vamos fazer isso agora. Vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, esta crise que eu estou vivendo, se for a crise da derrota, vamos entregar isso para Deus, que a gente consegue resolver isso. Se for a crise do desânimo, a crise da frustração, se for a crise do abandono das práticas devocionais, se for a crise da ausência da consciência da soberania de Deus, se for qualquer outro tipo de crise, as quais não listei aqui, mas você sabe que está vivendo, vamos conversar com Deus agora. Te convido a orar comigo nesse momento. Ora comigo agora, conversa com Deus, fala: Senhor, nesta noite, nesse momento, eu estou ouvindo a Tua palavra. E a palavra do profeta Jeremias, listando situações vividas na sua casa, a sua tenda foi destruída. Não há cordas para sustentar. Os filhos se foram. Por isso causa-me desânimo. Se não há quem me ajude a montar o meu abrigo, abrigo pressupõe segurança, lugar de refrigério, lugar de preocupações não tão grandes assim, é um lugar fortificado, seguro. Conversa com Deus e diz: Senhor, hoje no Quinta da Família, ouvindo essa palavra, eu sei que a minha família precisa de Ti, Senhor. Eu estou falando agora, e eu não tenho a mínima ideia do que você está passando aí. Te confesso, eu não tenho a mínima ideia do que você está vivendo. Eu não tenho a mínima ideia da dimensão do problema que você está enfrentando. Eu não sei absolutamente nada sobre você, tampouco sobre a sua família, filhos, casamento, não sei. Mas eu sei que o nosso Deus conhece, e é por isso que Ele fala com você nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou no momento que você participar deste culto, ouvir essa mensagem, Deus fala com você. Ele está falando aí agora. Você vai ficar do jeito que está, ou você vai abrir o seu coração, conversar com Deus, confessar os seus pecados e dizer: Senhor, sou honesto, sincero contigo agora, vem, Senhor, me ajuda a sair da crise, da frustração emocional, me ajuda, Senhor. Deus, eu oro nesta hora pelas pessoas que nos ouvem agora, cada uma delas com realidades multifacetadas, realidades bem diferentes, mas que o Senhor conhece todos os detalhes de cada uma das famílias. Senhor, quanta gente ouvindo essa palavra sentiu o seu coração vibrar, a sua alma vibrar. Quanta gente nesta hora sentiu recobrar a consciência e o ânimo. Quanta gente nessa hora, Senhor, pensou e disse: Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo. Nós cremos num Deus que fala, num Deus que
atua poderosamente. Deus, somos o teu povo e nós falhamos também, nós erramos, mas a tua palavra nos corrige, o teu Espírito Santo nos desperta, nos convence do pecado e do juízo. O teu Espírito Santo nos fortalece, sussurra no nosso ouvido, faz arder a chama da tua palavra no nosso coração. Senhor, quanta gente, quanta família, Senhor Deus, quantas famílias precisando de renovo do Senhor. Quantos casamentos estão destruídos, Pai. Quantos casais se perderam a intimidade, o respeito, não há mais comunhão, não há mais afeto, não há mais paixão, não há mais desejo, não conseguem sonhar e planejar juntos. Deus, quantas famílias abaladas pela enfermidade, seja ela qual for. Quantas famílias abaladas, Senhor Deus, por um ente querido que está doente no leito de hospital, e outros que foram diagnosticados com uma doença em que o tratamento é uma trajetória que muitos não sabem mesmo como vai ser. Deus, quantas famílias choram porque perderam entes queridos, não só para a Covid-19, mas por conta de outras doenças. Deus, quantas famílias abaladas agora, porque os filhos tomaram rumos diferentes, diferente daqueles que os pais planejaram, pensaram para eles. Deus, quantas famílias agora passam por dificuldades financeiras, alguns perderam emprego, outros tiveram reajuste de salário, ou corte de salário. Deus, outros tiveram que mudar de emprego. Deus, quantas realidades afetam as nossas famílias, são muitas. Reconhecemos a nossa incapacidade de lidar com os problemas, todos que vêm a nós, e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que fazemos, crendo na ação do teu Espírito Santo, agora e eternamente. Amém e amém.